Estamos aqui, bem-vindo a Melbourne. A primeira corrida da temporada está chegando neste fim de semana e já vimos novidades da Ferrari, que apresentou um novo difusor que muda completamente o desenvolvimento da carga aerodinâmica na parte traseira do carro, e essa é uma ideia genial da equipe de Loic Serra. Precisamos ver também a integração de Grosjean com Lewis Hamilton, porque será a primeira corrida deles juntos, com Grosjean como engenheiro de pista de Lewis. Precisamos ouvir declarações de Leclerc, as declarações também de Kimi Antonelli sobre a largada. Eles estão preocupados com a Ferrari, que parece estar largando muito melhor em comparação à Mercedes. E finalmente, vamos ver a situação da Aston Martin, porque é, para dizer o mínimo, dramática. Dito isso, vamos começar imediatamente. Aqui estamos, Melbourne chegou e a Ferrari nos apresenta algo novo. Não uma revolução, mas uma atualização direcionada, cirúrgica, que conta muito sobre como Loic Serra e sua equipe estão configurando esta temporada. Vamos começar pela coisa mais concreta. O difusor a Ferrari SF26 que entra na pista na Austrália não é idêntica àquela dos testes no Bahrein. Há uma modificação na área externa do extrator, uma extensão da lâmina que colabora com os fluxos das laterais e com a asa FTM na frente do escapamento. O resultado? Uma melhor extração do ar do fundo, mais carga na traseira, mais estabilidade. Tecnicamente, não é um pacote enorme, mas exatamente onde a Ferrari quer avançar a traseira, que é a área que Tondi e sua equipe aerodinâmica identificaram como aquela com mais potencial de desenvolvimento sob este novo regulamento. E aqui vem um ponto interessante: essa atualização poderia já ter ocorrido, no Bahrein não ocorreu, por questões logísticas, tempos de produção e atrasos na fábrica, o que significa que toda a parte de desenvolvimento da Ferrari já está ativa e funcionando. E deveriam trazer essa peça antes, mas agora chegará à Austrália e será testada nos treinos livres na asa traseira, a chamada Macarena. Enquanto isso, ainda precisamos esperar, porque em Maranello disseram que chegará entre 4 corridas no máximo até a corrida do Canadá, porque estão trabalhando na confiabilidade no sistema de abertura e fechamento. Não basta que funcione, deve funcionar bem, e só quando essa condição for atendida, Hamilton e Leclerc poderão aproveitar os benefícios para Melbourne. Iremos com a asa padrão sobre a estratégia de desenvolvimento geral. Esqueçam a ideia de uma versão B do carro que aparece de surpresa. Vasseur e Serra escolheram outro caminho, aquele da McLaren de 2025. Para ser claro, atualizações pequenas, mas contínuas, uma filosofia incremental que otimiza o carro semana após semana sem mudar nada drasticamente haverá. No entanto, etapas-chave no calendário onde chegarão pacotes mais consistentes. A configuração geral é essa, e depois há a novidade nos boxes que não está no carro, mas é igualmente importante. De fato, Serra-Edric Michel Grosjean está oficialmente com a equipe. O ex-engenheiro da McLaren, aquele de Piastri para ser preciso, terminou o período de Garden Leave e chegou diretamente a Melbourne, sem nem passar por Maranello. Começa um período de acompanhamento para aprender a rotina da equipe, e seu papel futuro será o de engenheiro de pista de Lewis Hamilton. Nada surpreendente, pois já haviam dito isso no passado, mas agora veremos seu trabalho, se será consistente e se será melhor do que o de Riccardo Adami. Em resumo, a Ferrari chega a Melbourne com um carro substancialmente consolidado em relação aos testes, um micropacote aerodinâmico já ativo na traseira e uma nova peça humana na garagem, ou seja, Grosjean. O desafio deste fim de semana será entender quanto vale essa atualização em um circuito que exige precisão e estabilidade na traseira, e se a direção é a certa no momento parece que sim, mas os próximos compromissos podem trazer novidades ainda mais interessantes, e como disse o próprio Lewis Hamilton, ele está em total sintonia com a equipe. O objetivo este ano é vencer, não há desculpas, e esta será a 20ª temporada de Lewis Hamilton na Fórmula 1, vocês entendem bem que é uma das temporadas mais importantes de sua carreira, e ele quer se sair bem com a Ferrari, depois dos 12 anos passados na Mercedes no ano passado. Sabemos como foi para Lewis este ano, ele quer tentar se integrar da melhor forma com a equipe e dar o máximo, na minha opinião. O fato de já terem trocado o engenheiro de pista, colocando Grosjean no lugar de Riccardo Adami, é uma escolha muito boa em Maranello, porque é necessário um engenheiro que esteja em sintonia com Hamilton, até no nível linguístico, se quisermos, e que seja uma pessoa presente e uma pessoa que tenha sido escolhida pelo próprio Lewis. Porque Grosjean foi um pedido de Lewis Hamilton, então veremos como será a integração. Certamente teria sido melhor ter Grosjean nos testes em Bahrein para ter um relacionamento mais direto entre Hamilton e seu engenheiro de pista.
Em vez disso, havia Carlos Santi, que ainda assim acompanhará Cédric Michel Grosjean no período inicial com Hamilton e, portanto, haverá uma relação de colaboração, mas depois tudo ficará a cargo do novo engenheiro de pista Leclerc. Por outro lado, chega a Melbourne com uma abordagem diferente, mais cautelosa. Mais medida, 8 anos na Ferrari ensinam a gerenciar o entusiasmo externo, especialmente quando esse entusiasmo muitas vezes não reflete a realidade no plano técnico. O ponto central para Leclerc é: este ano a Ferrari chegou aos testes sabendo o que estava fazendo no ano passado. Não, ele disse que não aprendemos muito sobre o carro nos testes de inverno e isso nos condicionou durante toda a primeira parte da temporada de 2025. Agora, em vez disso, eles chegaram a conclusões claras, sabem o que a Ferrari SF26 faz e por quê, e isso já é uma enorme vantagem em relação aos 12 meses anteriores. Mas, e isso é importante, ainda não sabem onde estão em relação aos outros. A Mercedes parece mais forte, a Red Bull é uma incógnita, e o primeiro fim de semana de corrida dirá muito mais do que 2 sessões de teste podem dizer. Há também uma reflexão interessante sobre os carros novos nas curvas lentas, são agradáveis, talvez melhores do que no passado. Nas curvas rápidas tem menos downforce e, portanto, é necessário gerenciá-los mais. Não são os monopostos melhores que já dirigi, mas é honesto e sabe que sua tarefa é maximizá-los. De qualquer forma, ele disse, obviamente, Leclerc, e então há a visão sobre a temporada. Este será um campeonato decisivo para o desenvolvimento, não da primeira corrida, não do primeiro mês. Quem trouxer atualizações eficazes e contínuas ao longo do ano terá a vantagem, exatamente a filosofia que a Ferrari parece ter abraçado. Enfim, com Hamilton e Leclerc temos 2 faces da mesma moeda. Hamilton com a fome de quem quer provar que ainda pode vencer e Leclerc com a lucidez de quem conhece bem sua equipe, incluindo os prós e contras. E assim, veremos no final de semana em Melbourne o que haverá de concreto e qual será o resultado da Ferrari. Mas também precisamos falar sobre o tema das largadas, porque neste final de semana veremos efetivamente a primeira largada do ano e, portanto, também o anúncio de 5 segundos com o painel azul para preparar o turbo. Isso dá a possibilidade às equipes e aos carros de largar da melhor maneira possível. E aqui temos 2 filosofias diferentes. Vimos o turbo menor da Ferrari, que permite uma largada melhor porque pode ser preparado mais rapidamente, e por outro lado, o turbo maior da Mercedes, que precisa de mais tempo para ser preparado, portanto tem mais dificuldade na largada, mas depois tem uma gestão melhor da energia durante o percurso. E, portanto, mais potência durante a corrida, portanto, vamos ver essas 2 filosofias em comparação e ouvir também as declarações de Antonelli e Leclerc. Na verdade, tudo começa de um problema técnico real que essas novas unidades de potência trazem consigo, ou seja, o turbolag com os novos regulamentos de 2026, no momento da liberação da embreagem, o turbo ainda não está em funcionamento e isso cria um atraso na resposta do motor. O resultado é que alguns carros partem praticamente em marcha lenta, com o risco concreto de serem atingidos por quem está atrás, situação obviamente perigosa, e portanto a FIA decidiu incluir nas notas do diretor de prova para Melbourne um procedimento específico. Quando o grid estiver completo após a volta de formação, haverá 5 segundos de pré-início. Durante esse intervalo, os painéis azuis piscam, sinal de que os pilotos podem aumentar as rotações do turbo, e só então começará o verdadeiro procedimento com a iluminação progressiva das 5 luzes. A aerodinâmica ativa, por sua vez, só será utilizável após a curva 1, solução pragmática, mas que conta uma história precisa. Nem todos estão preparados da mesma forma para esse aspecto. E aqui entra em cena o ponto mais interessante, que a Ferrari havia sinalizado o problema do turbolag muito antes dos outros. Vassero reiterou isso várias vezes, mas nenhum rival quis ouvi-lo. Maranello, portanto, trabalhou na unidade de potência para encontrar uma solução técnica própria, e os resultados já são visíveis nos testes. O vídeo da prova de partida de Hamilton fez o circuito nas redes sociais, com a Ferrari SF26 recuperando posições de forma clara em relação a todos os outros carros na pista. Há quem no paddock tenha ironizado, dizendo que a Ferrari poderia chegar primeiro na curva 1, mesmo partindo da última fila. Leclerc confirmou sem rodeios. O problema das partidas é algo que consideramos desde o início. E o início não parece uma área crítica para nós do outro lado. Antonelli foi igualmente direto, mas em sentido oposto, a Mercedes fez uma escolha diferente, privilegiando a eficiência da unidade de potência em relação ao desempenho na largada. A quem tenha dado prioridade às largadas e quem preferiu a eficiência no nosso caso, ficou claro no Bahrein
que na largada não somos relâmpagos, mas há margens para melhoria, é uma declaração honesta e conta uma filosofia de projeto diferente, não necessariamente errada. A eficiência do uso da energia elétrica pode fazer a diferença na corrida durante um stint inteiro, mas que deixa a Mercedes em desvantagem em um aspecto específico e muito visível, como o da largada Antonelli. Então acrescenta um detalhe técnico importante nos testes. No Bahrein, as provas de largada da Mercedes foram feitas no final de long run, com pneus desgastados, parâmetro que impacta e que torna difícil fazer comparações diretas. Mas a diferença percebida era, de qualquer forma, evidente. O quadro que emerge é este: a FIA tamponou o problema de segurança com os 5 segundos antes da largada, mas a vantagem técnica da Ferrari nas largadas permanece. Não é doping, não é algo irregular, é uma escolha de projeto feita antes, melhor e com mais visão de futuro do que os outros, e em Melbourne nos dirá se aquela Ferrari SF26 que dispara ao sinal verde que vimos nos vídeos dos testes consegue fazer isso também em condições de corrida reais, com pneus novos, pressão em cima e 20 carros ao redor. As premissas estão lá concretas e o paddock sabe muito bem disso, mas precisamos falar também da corrida do Bahrein e de Jeddah na Arábia Saudita, que estão previstas para 12 de abril e 19 de abril. Até hoje, essas duas corridas provavelmente não acontecerão e por isso está se pensando em um plano B. Tanto a FIA quanto a Liberty Media estão considerando, e há propostas de corridas alternativas, como por exemplo Imola-Portimão, Istanbul Park. Então, outras corridas que estão presentes na Europa, e isso significaria, do ponto de vista logístico, mover todo o entourage da Fórmula 1 da parte oriental até a parte da Europa, mas o retorno à Europa está previsto para Mônaco na primeira corrida, que será mais adiante no calendário, e antes de Mônaco há corridas como, por exemplo, as de Miami, que estão na América. Então isso significaria, do ponto de vista logístico, mover todo o entourage da Fórmula 1 de um lado para o outro no mundo, e assim isso se torna muito complicado. A solução mais provável prevista pela Liberty Media e pela FIA é cancelar as duas corridas e fazer uma situação como a do Covid, então pular os compromissos, diminuir o número total de corridas de 24 para 22 corridas no calendário. E como disse o próprio George Russell, que é representante da Associação dos Pilotos GPDA, bem, ele disse que confia, obviamente, na Liberty Media e na FIA, que devem ter previsto um plano B que será digno da Fórmula 1. Então, digamos que a esperança dos pilotos é que seja um plano B igualmente válido. Veremos como se resolverá. O objetivo neste momento da federação é também procurar recuperar pelo menos a Arábia Saudita, mas até hoje as condições não existem, então veremos como a situação também se desenvolverá nas próximas semanas. Mas vamos falar também da Aston Martin, e vamos falar de fatos, porque na quinta-feira de manhã, horário incomum para uma coletiva de imprensa na Austrália, a equipe de Silverstone convocou a mídia com Adrian Newey e Koji Watanabe, presidente da HRC. Não é um sinal banal quando uma equipe convoca uma coletiva de imprensa às 10 da manhã antes do início de um fim de semana. Algo importante, há que se dizer de fato o que saiu desta sala. Deixou todos de boca aberta, porque o problema é conhecido de forma geral. Já havíamos visto no Bahrein, o motor Honda gera vibrações excessivas que destroem o pacote de baterias em poucas voltas, mas até ontem não havia emergido o aspecto mais preocupante, o das vibrações, que não param na bateria, se transmitem através do chassi a monocoque em carbono, que por sua natureza tem pouquíssima amortização e chegam até as mãos dos pilotos. Newey disse isso explicitamente. Fernando Alonso acredita ter um poder para correr mais de 25 voltas consecutivas antes de arriscar danos permanentes nos nervos das mãos. Para a Nostroli, o limite é ainda mais baixo, 15 voltas, que em um grande prêmio, sabemos, são 58 voltas e, portanto, precisamos parar um momento. Porque não estamos falando de um problema de desempenho, não estamos falando de um 10º perdido na estratégia errada, estamos falando de um carro que poderia causar danos neurológicos permanentes aos seus pilotos. Se usado em plena capacidade, é uma situação que não tem precedentes na Fórmula 1 moderna. Adrian Newey também listou os sintomas colaterais: espelhos que caem, lanternas traseiras que se soltam, problemas incômodos, mas absolutamente secundários em relação às questões de saúde, obviamente. Honda, enquanto isso,
ainda não identificou a causa das vibrações no Japão, estão analisando o problema, mas é uma solução que ainda não está à vista. Após os testes em Bahrein, a equipe havia tentado uma solução temporária, ou seja, uma proteção para o pacote de baterias, mas não foi suficiente. E aqui também surge a tensão interna, porque Adrian Newey fez questão de esclarecer com o Watanabe sentado ao seu lado que o problema é exclusivamente da unidade de potência, não do chassi, não da aerodinâmica e não de suas escolhas de projeto. Ele disse explicitamente que sem esses problemas, a Aston Martin seria a quinta força no grid, a 6/7 décimos do topo, com uma grande margem de desenvolvimento pela frente. Watanabe teve que engolir em silêncio. É uma passagem diplomaticamente devastadora, o chefe da equipe apontando o dedo contra o fornecedor do motor diante das câmeras, com o presidente desse fornecedor sentado ao seu lado. O relacionamento entre a Aston Martin e a Honda está sob pressão evidente. E no fronte esportivo, a situação é esta em Melbourne. Os dois carros percorrerão o número mínimo de voltas previsto no regulamento nos treinos livres, o mínimo indispensável para não violar o Pacto de Concórdia, e então muito provavelmente se retirarão após algumas voltas na corrida. Não é uma escolha, é uma necessidade, mas há mais segundo. O que foi relatado, a Aston Martin estaria avaliando pedir à FIA a autorização para pular alguns finais de semana de corrida nas próximas semanas, até que o problema seja resolvido. O Pacto de Concórdia normalmente não permite, mas diante de um problema certificado de segurança que coloque em risco a integridade dos pilotos, a FIA dificilmente poderá ignorar o pedido. Alonso, por sua vez, tentou diminuir o quadro com aquela leveza que o caracteriza. Não é doloroso, não é difícil controlar o carro. A adrenalina é mais forte do que qualquer dor. Se estivéssemos lutando pela vitória, poderíamos ficar 3 horas no carro. Que fique claro. Palavras de um piloto que não quer se mostrar vulnerável, obviamente, de maneira compreensível, mas que não mudam a substância do que diz Adrian Newey e que colocou preto no branco em síntese. A Aston Martin chega a Melbourne com um carro que não pode ser guiado em segurança por toda a distância da corrida, uma equipe que havia investido mais nesta nova era com Adrian Newey, com o dinheiro de Stroll, com a parceria da Honda, se encontra parada nos boxes por um problema que ninguém sabe ainda como resolver. É a história mais dramática deste início de temporada e temo que seja apenas o começo em essência. A situação da Aston Martin é dramática porque essas vibrações no motor não só em caso tem problemas técnicos, mas também problemas na saúde dos pilotos. Então veremos como tentarão enfrentar os treinos livres. A Aston Martin também, porque sabemos que não fizeram uma verdadeira simulação de ritmo de corrida nos testes em balneário e isso compromete significativamente. Também tem um desempenho, mas também sua presença na Austrália, porque corre-se o risco de que a Aston Martin salte ou da corrida na Austrália se retirando antes, ou até das próximas corridas. Há essa incógnita de que Adrian Newey possa pedir à FIA uma exceção para não participar das próximas corridas, porque o carro é tão perigoso de guiar que não se pode deixar que os pilotos guiem. Então veremos um pouco como resolverão esse problema, mas o fato é que do ponto de vista do chassi da aerodinâmica, a Aston Martin seria a quinta força, mas do ponto de vista da unidade de potência, permanece em último neste momento. E também falamos de Max Verstappen, porque como sempre é difícil entender onde termina a gestão das expectativas e onde começa a verdadeira preocupação. Verstappen disse explicitamente que a Red Bull ainda tem muito trabalho a fazer para estar na primeira fila. Não é uma frase jogada assim, é uma declaração bastante clara de um 4 vezes campeão do mundo que geralmente não dá informações durante a pré-temporada, mas tudo correu tudo bem do ponto de vista da confiabilidade. A Red Bull RB22 rodou bastante e sem problemas sérios, o que é tudo menos garantido com um regulamento completamente novo, mas os tempos de volta não eram empolgantes, e Russell já havia notado que a Red Bull parecia suspeitosamente lenta no segundo teste, 7 décimos, mais lenta em comparação a eles mesmos da semana anterior. Talvez eles tivessem um programa diferente, tivessem mais combustível a bordo, ou simplesmente o carro não estava ainda em ordem. Bem, Melbourne nos dará uma resposta certamente, mas Verstappen disse: não me interessa o que os outros fazem. Seja este carro, ou o do ano passado, ou um carrinho de compras. Eu dirijo no limite do que posso fazer. Não é uma filosofia nova, mas funciona. E a Jar é talvez o personagem mais interessante para acompanhar neste fim de semana, porque há um ano o Albert Parker era considerado muito forte na qualificação.
pois no giro de formação perdeu o controle e acabou batendo nas barreiras antes mesmo de começar a corrida. Lembramos que ele desabou em lágrimas e o pai de Hamilton o consolou enquanto o multimarco se expressa e se havia expressado de maneira muito negativa em relação a ele e foi uma estreia para se esquecer. Em vez disso, 12 meses depois está sentado no box da Red Bull com o número de titular e a história é quase cinematográfica. Mas o que ele disse sobre o tema desempenho é muito mais importante do que as questões narrativas. Não tenho objetivos, já terminar a corrida seria importante. E neste circuito, as sensações ao volante não serão boas. Praticamente plafonamos imediatamente na reta. Plafonamos imediatamente, ou seja, a Red Bull esgota rapidamente a componente elétrica na reta e fica apenas com a potência do motor térmico. É uma declaração técnica que não deixa espaço para interpretações. A Red Bull RB22 neste circuito terá um problema específico em todos os trechos de alta velocidade prolongada. E aqui entramos no tema técnico mais relevante deste fim de semana, porque Melbourne é um circuito problemático para essas novas unidades de potência e o conceito básico das novas regulamentações é simples. Nas frenagens, nos trechos, não a fundo carrega a bateria. Depois você descarrega quando acelera. O problema é quanto tempo consegue ficar a fundo antes de esgotar a energia elétrica disponível em Bahrein nos testes. O trecho contínuo, mais longo a pé na palanca, era de cerca de 8 segundos, muitos, mas gerenciáveis em Melbourne. Há um trecho na saída da curva 8, na chicane da curva 9 e 10, que dura cerca de 15 segundos e meio a fundo, o dobro imediatamente depois, há um alongamento de quase 7 segundos antes da primeira verdadeira frenagem útil para recarregar. Enfim, a chicane entre 9 e 10 é alta velocidade, não é uma desaceleração real. Portanto, oferece pouquíssima energia regenerativa. O resultado é que naquele trecho longuíssimo, os 4 megajoules de bateria disponíveis são consumidos completamente e os carros entrou naquilo que é chamado superclipping, ou seja, alcançam a velocidade máxima, esgotam a energia elétrica e começam literalmente a perder velocidade em linha reta, antes mesmo de frear, segundo algumas estimativas. O delta de velocidade entre o pico e a desaceleração final pode ser de até 40 km por hora, e não é um problema que diz respeito apenas à Red Bull, é um problema estrutural de todos, mas como a Mercedes declarou abertamente que privilegiou a eficiência em relação às largadas, pode sofrer menos em comparação aos outros. Ouvimos também Norris, obviamente que tem a tarefa mais desconfortável do grid, a de defender o título com o carro que não é o melhor do lote. Neste momento, ano passado, a McLaren em Melbourne era dominante. Paul, vitória. Volta rápida este ano, o Lando está muito mais cauteloso. Provavelmente não temos o mesmo nível de confiança na velocidade absoluta em comparação ao início de 2025. Mas a mensagem que quer passar é outra. A McLaren sabe como desenvolver um carro ao longo de uma temporada e 2 ou 3 anos atrás conseguimos mudar as coisas quando tudo girava em torno do desenvolvimento. Foi um dos nossos maiores pontos fortes. É um aviso disfarçado de declaração de calma. Não olhe apenas para o resultado de Melbourne, mas olhe onde estarão em julho e o quadro que emerge desta quinta-feira. Enfim, é isso. Com a Mercedes partindo como favorita, a Ferrari tem algo concreto a dizer. A Red Bull é uma incógnita com um potencial escondido e a McLaren em modo recuperação já na primeira corrida, enquanto a Aston Martin está parada nos boxes por razões que vão bem além da estratégia. Enfim, a temporada é uma das mais imprevisíveis dos últimos anos e começará de amanhã em diante. Deixem-me saber nos comentários a sua opinião sobre todos os assuntos que abordamos no vídeo, como sempre. Lembro vocês de deixar um like, de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e sobre a Ferrari. Que do outro lado é tudo, até mais, até o próximo vídeo.